10h43, de volta com o Manhã Bandeirantes e mais uma vez para falar sobre os planos de saúde. Sempre tem problema quando a gente trata desse assunto e essa semana a OAB São Paulo divulgou um manifesto apontando o descumprimento de decisões judiciais pelas operadoras dos planos de saúde. São decisões que obrigam o plano de saúde a cobrir determinado tratamento, determinado exame, determinado remédio, tudo isso ao paciente, só que os planos de saúde basicamente rasgam essa decisão e não cumprem com o que estava estabelecido. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Juliana Peneda Rassi, que é presidente da Comissão de Direito Médico e de Saúde da OAB de São Paulo. Tudo bem com a senhora, doutora? Obrigado por participar aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Sabino. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui com vocês para esclarecer esse assunto. Qual a preocupação da OAB em relação a esse assunto e o que a comissão conseguiu identificar especificamente? Então, a preocupação da OAB com relação a esse assunto, porque a OAB, enquanto uma instituição que representa a advocacia e representa também a sociedade, uma questão de cidadania, inclusive, ela tem percebido, até por relatos e por conta até de uma matéria que saiu recentemente, uma denúncia que foi feita pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, essa prática reiterada de descumprimento de decisões judiciais por parte de operadoras de planos de saúde, né? E em contrapartida se divulga reiteradamente o aumento da judicialização na saúde e até a questão toda de ativismo, a questão toda de prática de predatória na advocacia de saúde. E quando a gente vai observar isso, essa questão do descumprimento das decisões, ela também tem provocado um aumento da judicialização, porque então os advogados precisam ficar ali reiterando pedidos, ajuizando o cumprimento de sentença, eles ficam de mãos atadas. Então hoje, uma parte das decisões, e grande parte delas eu diria na verdade, você tem a decisão, mas você não consegue a eficácia da decisão. Então isso enfraquece o poder do judiciário, isso enfraquece a credibilidade da advocacia, isso enfraquece a própria segurança jurídica do cidadão, que ele consegue uma vitória, uma decisão na justiça, mas ele não consegue que aquilo de fato seja cumprido. E quais são as decisões que as operadoras estão descumprindo mais? Eu observo, eu penso que as decisões que têm sido descumpridas são decisões que podem representar um custo maior para elas. Então, hoje, quando o judiciário determina uma antecipação de tutela, por exemplo, que a gente fala, uma liminar judicial, ele condiciona um prazo para se cumprir aquilo, ou seja, ele percebe que há uma probabilidade grande de direito, então ele antecipa os efeitos daquela decisão e ele coloca uma multa, ele arbitra uma multa. Só que, geralmente, essa multa ela não é tão expressiva quanto o valor do procedimento em si. Então, são multas que vão chegar ali a 10 mil, 20 mil, 30 mil reais e pronto. E então, o que eu percebo, que a gente percebe é que isso acaba sendo tratado como um custo operacional. E aí isso torna mais atrativo você deixar de cumprir uma ordem judicial que vai representar, de fato, um custo alto no seu orçamento, ali, o impacto na tua sinistralidade, digamos assim, e reconhecer aquele custo como menor, mais fácil de ser sanado. E ainda assim, essa multa ela não recai de imediato, porque ainda cabe recurso contra ela efetivamente vai ser recebida no final do processo, esse processo leva tempo, porque num processo de saúde, o que a gente busca, o que o consumidor busca, na verdade, é uma entrega rápida, é um efeito rápido para que aquele procedimento, principalmente as situações de urgência, tenha um resultado rápido. Então, esse é o remédio que se busca no início. Essas multas, quando são aplicadas, elas são aplicadas no final, né, no desfecho final. Então fica uma situação exatamente insustentável. E a advocacia que faz por parte do consumidor se sente prejudicada porque fica uma situação de incredibilidade, né, em cima da advocacia e o consumidor fica exposto, vulnerável, e ele fica assim, não tenho para onde correr. Essa é a situação hoje.
Só para o nosso ouvinte entender direitinho, geralmente nós já noticiamos diversas vezes, né, ações de pacientes que, por exemplo, precisam de uma cirurgia, para a gente colocar algo aqui que a nossa audiência possa entender. O plano de saúde inicialmente diz que não vai cobrir. O paciente entra com uma ação judicial dizendo que sim, o plano precisaria pagar, arcar com os custos desse procedimento cirúrgico. Agora o que está acontecendo é um pouco pior. A justiça determina que sim, o convênio precisa pagar, mas isso, no fundo, não acontece. Falta mais, na opinião da senhora, punho firme da justiça para aumentar essas multas, para punir verdadeiramente as operadoras de planos de saúde, ou falta uma fiscalização aos planos que possa trazer aí numa questão mais ampla uma multa por descumprimento? A situação é exatamente essa que você colocou, até explicando melhor, né, o que eu coloquei no início, para quem está de fora conseguir compreender. A gente não está discutindo o mérito aqui, a gente não está discutindo quem tem razão, mas uma vez que existe uma decisão, ela precisa ser cumprida. Então, se buscam ali procedimentos de cobertura contratual, internações, medicações, home care, algumas vezes procedimentos que estão fora do rol também. Então, se discute isso, passou a fase da discussão, tem uma decisão, o problema está nascendo exatamente aí. Essa decisão não tem sido cumprida. Penso que precisa se pensar em modos de tornar mais pesadas essas multas. Então, eu penso que o judiciário tem uma oportunidade ali de tomar ciência de que isso está acontecendo, de um modo ali mais coletivo, né? E aí penso que a OAB busca esse trabalho também de divulgação e de fortalecimento dessa união para que se torne mais eficaz essas medidas, não se torne atrativo, né? O judiciário não seja visto apenas como uma etapa a ser cumprida, a ser pulada, a ser superada, né? Que você ignore uma ordem judicial. Isso é um desacato, isso é um desrespeito, né? Fere o nosso Estado democrático de direito. Então, esse é um ponto. A parte de fiscalização também, nós temos a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela está reformulando todo o modelo fiscalizatório dela. Ela recebeu um número expressivo, um crescimento exponencial de denúncias por parte de consumidores por descumprimento de cobertura contratual. E no painel que ela divulgou recentemente, cerca de mais de 60% das denúncias foram por descumprimento do que tem cobertura contratual. Então a gente não está falando nem ali de descumprimento ou discussão sobre o que está fora do rol da ANS. Ali efetivamente são coberturas que as pessoas têm direito e que foram alvo de reclamação na ANS. Então ela está reformulando, ela fez um trabalho durante um período e implementou uma resolução nova que entra em vigor possivelmente no segundo semestre e está reformulando toda a estrutura fiscalizatória dela, porque também assoberbou. Então assoberba o judiciário, assoberba o próprio órgão regulatório e tira a credibilidade dos profissionais e coloca em estado de extrema vulnerabilidade o consumidor, que é a parte mais fraca de toda a situação. Ô, doutora, a senhora disse então que a ANS está reformulando a forma como fiscaliza e fica de olho aberto ali para notificar todos os planos de saúde quando algo de errado acontece. Mas, infelizmente, toda vez que nós trazemos uma notícia, sempre o paciente é quem acaba perdendo. É aquela história de que a corda estoura para o lado mais fraco, é quem paga o plano de saúde que perde. Tanto nos reajustes, nas ações que são colocadas nessa questão do plano de saúde coletivo, individual, as operadoras forçando o consumidor a ir para um lado ou para o outro. Tem alguma solução? O que precisaria acontecer na legislação mesmo, para que a gente tenha uma regulamentação mais firme em relação às operadoras dos planos? Eu penso que a gente tem já uma regulamentação bastante robusta, a gente tem a lei dos planos de saúde, nós temos resoluções normativas, nós temos toda a parte estruturada. Claro que tem alguns gaps aí regulatórios e muitas vezes o judiciário entra para suprir aquilo que a regulação não conseguiu ainda atender. Mas penso que falta, de fato, mais fiscalização efetiva e melhoria do sistema de punição. E também a gente tem o outro lado também, não vamos negar que
existem os maus e bons, né, de todos os lados. Então, claro que existem aí litigantes de demandas que são desnecessárias e que também criam uma situação de desconforto e insegurança no meio jurídico. Isso aí também precisa ser fiscalizado e combatido. Mas certamente não é a maioria disso, né? A gente sabe que não é a maioria disso. Mas a gente tem leis, temos leis tratando disso já. O problema é o cumprimento dessa legislação. Doutora, Então, sempre que nós tratamos desse assunto, muitos ouvintes começam a mandar aqui casos individuais e alguns estão mandando justamente que passam pela situação muito parecida, de que uma decisão judicial obrigava, entre aspas, na teoria, o plano de saúde a pagar por um procedimento, isso acabou não acontecendo. Tem até um aqui dizendo que mudou de plano de saúde, esperou o período de carência, conseguiu fazer a cirurgia e o antigo plano ainda não tinha feito, não tinha cumprido com a decisão judicial. Se isso acontecer com um ouvinte nosso, qual que é o primeiro passo? Entrei com um processo, a justiça decidiu a meu favor, o plano não cumpriu, o que eu faço? Então, ele precisa informar isso para o juiz do processo e pedir a aplicação da multa. Ele tem que fazer isso, pedir que essa multa suba e ele começa um caminho lá. Ele tem outras formas também de fazer uma pressão muito forte com relação a isso. E aí é onde as pessoas acabaram usando o canal da ANS para isso, que não é a finalidade, mas muitas usaram e acabou funcionando, que é a notificação de intermediação preliminar, é a NIP. Então elas abriram a NIP para denunciar que a operadora não cumpria a decisão judicial. Então esse foi um caminho. Outras pessoas também acabam indo até o Conselho Regional de Medicina reclamar do diretor da operadora, porque o conselho também ele fiscaliza a operadora de plano de saúde enquanto uma entidade da área médica, né? Ele também tem, a operadora tem registro no CRM antes de ter registro na ANS. Então as pessoas conseguem aí alguns caminhos, mas o principal é o próprio judiciário arbitrar a multa. Ele pode pedir bloqueio em conta, né? Pode tentar buscar aí o valor do procedimento, bloqueio em conta do valor do procedimento. Tem algumas medidas, mas a gente percebe que muitas vezes também há alguma demora em algumas situações para que isso aconteça. Há uma morosidade, sim. E tem situações aí que envolvem cirurgias urgentes, tem situações que envolvem internações em regime de home care, tem procedimentos que de fato é incontroverso, que tem cobertura e que tem necessidade de urgência, e que não está acontecendo. E essas medidas não são tão rápidas de se conseguir. Mas hoje não existe um outro caminho mais eficaz que não seja esse. Não é rápido, não é tão eficaz como a senhora está explicando. Uma situação extremamente complicada e que as operadoras dos planos de saúde acabam saindo em vantagem. Bom, gostaria de agradecer a doutora Juliana Peneda Rassi, que é presidente da Comissão de Direito Médico e de Saúde da OAB aqui de São Paulo, esclarecendo o que você pode fazer caso enfrente uma situação como essa na Justiça contra um plano de saúde. Obrigado, doutora. Bom dia para a senhora. Eu que agradeço, bom dia a todos e boa sorte a todos também. Precisa de sorte mesmo.